nessa nossa live de hoje. Vocês que já estão com a gente aí, sejam bem-vindos, pessoal que está chegando. Dá um alô, Fabrício, só para a Olá, gente querido. ouvir o seu Noite. áudio, se está legal, se está todo mundo ouvindo. Jesus com vocês, espero que sim, apesar de tudo isso. Pastor, só estou te ouvindo bem baixinho, se puder falar um pouco mais alto. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o meu áudio aqui. Talvez o seu fone. Tá Vê se no você máximo aumenta já o volume do seu aparelho, talvez. Porque eu acho que não tem como controlar o volume do microfone, mas talvez o Tá, melhorou um pouquinho. Ainda está baixo? Tá, vamos ver. Talvez eu falando um pouco mais alto, melhore um pouco o áudio. Muito bem, o pessoal está chegando aí para participar com a gente da nossa live de hoje. Né? A gente criou um tema central das nossas lives. A gente quer aproveitar essa crise como uma oportunidade. Então, ontem a gente conversou com o pastor Pedro sobre a oportunidade de aperfeiçoar as nossas emoções, de cuidar da gente, do nosso pensamento, da nossa mente. E agora com o pastor Fabrício, já que é a área dele, na nossa igreja, dirigindo e movimentando os pequenos grupos, a gente quer saber, pastor Fabrício, eu vou começar até já com essa pergunta, e para quem está chegando agora, eu vou disponibilizar, faça sua pergunta aqui, embaixo tem essas duas cartinhas aí com uma interrogação, clicando nela você tem a oportunidade de enviar para a gente perguntas sobre o tema, que é como aproveitar essa oportunidade para crescermos de casa em casa. A ideia é trabalhar essa relação da igreja entre templo e as nossas casas. Então, se você tiver alguma pergunta para a gente, manda aí na cartinha com a interrogação. E eu queria então perguntar para você, Fabrício, logo de cara, como é que essa coisa de fazer crescer como igreja de casa em casa? A sua pergunta não chegou até mim. Você pode repetir, por gentileza? Não chegou? Posso. Como essa crise que a gente está vivenciando pode nos fazer crescer como igreja de casa primeiramente, em casa? eu queria trazer a reflexão, justamente esse termo, né, crise. Por curiosidade, eu pesquisei e percebi que, pela sua origem, crise representa um momento de mudança súbita, tá? É o que a gente está experimentando. Ninguém aguardava por isso de uma forma tão brusca, né? Mas, ao mesmo tempo, também ela é... Então, é um momento de decidir, é um momento de se aproveitar toda essa circunstância, coisas boas dela. Aliás, a definição de crise, por exemplo, à luz da medicina, diz que é um momento que define a evolução de uma doença, para pior ou para melhor. Então, talvez seja, pastor, esse um momento de crise para melhor, em vários aspectos. Né? No aspecto relacional dentro da própria casa, eu estou falando não de casa em casa, mas na nossa própria casa, a gente dando oportunidade de ampliar o nosso relacionamento com os nossos filhos, cônjuge, né, com Deus, uma vez que a gente está com mais tempo disponível para a leitura da palavra, para a oração, e tem sido muito bom nesse aspecto. Agora, de casa em casa, a gente percebe essa oportunidade de crescimento, né, dessa crise, nos levando a uma decisão, porque, de fato, nos é estranho não experimentarmos a celebração pública. Né? Fica aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Então, o nosso olhar, ele acaba... Não é? Parece que falta... Parece não, de fato falta. Então, é um tempo que a gente para olhar coisas que antes a gente talvez não vinha olhando com tanta frequência. Então, de casa em casa, é uma oportunidade, sim, de crescimento. A gente vem experimentando isso nos pequenos grupos multiplicadores de nossa igreja. E, ao longo da nossa conversa, eu vou trazer alguns exemplos, talvez até alguns testemunhos, mas é uma oportunidade que talvez nós não tenhamos experimentado antes. Né? Não estamos vivendo num país que persegue,
não estamos vivendo nenhum tipo de restrição até então, né, de celebração pública. Então eu vejo assim como um tempo à luz da definição da medicina, né, pode definir uma evolução para melhor em vários aspectos. Eu acho que no aspecto de casa em casa, isso pode representar uma evolução muito significativa, né, para o nosso amigo, para o nosso vizinho. Aproveitar, Então está na hora da exatamente. gente aproveitar essa É uma oportunidade, crise que né? vem para... Então, à luz dessa, à luz dessa sua declaração agora, a gente tem aqui algumas perguntas que você recebeu e se você também está nos ouvindo aí agora assistindo, se quiser mandar a sua pergunta, é só clicar aqui embaixo na interrogação. E eu queria então passar uma segunda pergunta para você, Fabrício. Por que isso se torna não apenas uma oportunidade, mas também uma necessidade, eu até diria um imperativo para os nossos tempos? Por que por que a gente tem que crescer de casa em casa? Qual é a Primeiramente, razão dessa pastor e estratégia? queridos que estão nos ouvindo, porque é uma prática que já percebemos na igreja do primeiro século. Lá em Atos, você vai perceber que, ao mesmo tempo em que os irmãos estavam reunidos no templo, eles também estavam reunidos de casa em casa. Uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário, elas se complementam. E principalmente na dinâmica que a gente vive hoje, que apesar de ser bem diferente lá do primeiro século, né, precisa permanecer nessa de atuação, porque nós estamos cada vez com menos tempo, cada vez mais nós temos dificuldades de deslocamento. Hoje a gente percebe aí que alguns irmãos não frequentam o culto da noite, por exemplo, então perdem a oportunidade de se relacionarem à noite das nossas cidades, por conta de algum outro... E quando você vai de casa em casa ao longo da semana, você tem essa oportunidade de se relacionar mais de uma vez por semana, de você estabelecer vínculos mais profundos, que talvez numa celebração, por exemplo, numa celebração pública, abriu meu coração sobre uma dificuldade que eu venho passando, mas numa celebração em uma casa, num grupo menor, eu tenho essa oportunidade. Né? Eu tenho a oportunidade usando aqui o gabinete do pastor, quando a gente vem para o templo, para a igreja não, para o templo, melhor dizendo, a gente vem e, via de regra, a gente é muito abençoado pela palavra, pelos cânticos. E quando você sai do templo, você não só é abençoado, mas como tem... Eu trouxe alguns motivos, teríamos outros, mas acho que esses são suficientes para dizer que hoje a gente precisa, né? É uma orientação bíblica, que a gente não se restringe a um culto público, mas também de casa em casa, ao longo da semana, a gente glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor com os nossos irmãos e principalmente com aqueles que não estarão, ou não estiveram, melhor dizendo, numa celebração pública. Talvez seu vizinho nunca tenha ido até o templo, mas a igreja que se reuniu no templo domingo pode ir até o seu vizinho. E isso é maravilhoso, a gente não pode perder essa oportunidade. Você teria, porque você passou dentro de um conceito que a nossa natureza e a nossa vivência gera esta necessidade, ou seja, a gente precisa estar junto com os demais. Você teria algum exemplo para compartilhar com a gente dos pequenos grupos que têm funcionado, de alguém que possa ter dito alguma coisa Sim, que o pequeno o grupo pequeno supriu grupo, isso? no pequeno grupo você tem a oportunidade de trabalhar e ser trabalhado de forma muito individual. Tá? Você consegue expor as suas necessidades, você consegue abrir o seu coração, falar das lutas e desafios que você vem enfrentando, e a partir desse momento,
as pessoas são encorajadas, uma encoraja a outra, né? Mesmo aquelas que também carregam consigo as suas demandas, as suas necessidades, têm a oportunidade de ministrar sobre a vida dessa pessoa. Tá? Nós temos vários exemplos. Essa semana mesmo, eu recebi uma mensagem de uma querida irmã que nem faz parte da nossa igreja, não é membro de uma igreja evangélica, e ela mostrou para mim como ela se sentia bem e aceita no grupo. Né? Em uma das reuniões que eu estive, ela também esteve, e como foi bom ver ela abrindo o seu coração, falando dos seus desafios, contando sobre a sua família, e nós pudemos orar juntos ali. Eu, ela e as demais irmãs, a Isa, a Fátima, a Eliane, nós oramos juntos com ela, fomos abençoados também pela palavra que ela trouxe, pelo compartilhamento. E isso, queridos irmãos, é muito comum no pequeno grupo. Tá? Tem a irmã Terezinha, que em breve vai se batizar. Ela foi alcançada num pequeno grupo. E ela, por várias vezes, já externou isso, a felicidade dela de participar, de poder ser amada, ser abraçada, né? E a gente tem testemunho da alegria de quem também levou essas pessoas ao conhecimento de Jesus, né? O vizinho que fez isso, o amigo de trabalho que conduziu a pessoa a um pequeno grupo e viu esse nascer da graça de Jesus na vida deles. Principalmente, é uma alegria que o crente você tem que é pai, que é mãe, também, né, você imagina, você lembra da alegria que foi quando você teve o seu filho. Eu lembro muito bem da Nandinha, da Daniela. Foi uma alegria extraordinária. Agora imagina isso no aspecto espiritual. Você está gerando filhos. Você não foi o responsável, né, obviamente, pela salvação dela, foi por Jesus. Mas quem Jesus usou? Ou quem se deixou ser usado por Jesus? Foi você. Então você é o pai espiritual. Você gerou uma vida e essa vida não vai ser vivida durante os 60, 70 anos terrenos. Não. Você gerou uma vida para a eternidade. É algo que não compra, né? Não tem preço. Isso é extraordinário. Essa alegria é incomparável. Maravilha. Eu já estou recebendo aqui algumas perguntas, além da que nós tínhamos recebido previamente, e eu queria adiantar uma aqui que a gente recebeu anteriormente. Eu não tenho capacidade nem informação para liderar um PGM. Eu não Posso tenho abrir minha capacidade casa para um liderar. PGM? Ok. Biblicamente a gente entende que Deus separou dons que o Espírito ele vai distribuir conforme o entendimento dele. E esses dons, de fato, não são... Nem todas as pessoas têm esses dons, né? Cada um tem pelo menos um. Mas quando se trata da grande comissão, pastor e queridos que estão nos ouvindo e vendo, não há essa restrição. Né? É o que a gente vai perceber, por exemplo, de uma forma prática. Lá em lá em Marcos capítulo 5, você vai ver a história do Gadareno. Né? De uma forma bem resumida, esse homem ele estava ali sob efeito, sob influência de espíritos malignos, e Jesus se encontra com ele e cura ele, liberta ele. E aí ele faz um pedido, ele de todo o coração, ele implora. O texto vai dizer, né, alguns estudiosos vão dizer que ele implora: Jesus, eu quero ir contigo. Ele fala: não, você não vem comigo não. Você volta, Marcos 5, lá no versículo 20, no versículo 19. Vai para tua casa, para os teus, e anuncia o que eu fiz. Com grandes coisas o Senhor fez e teve misericórdia de ti. E aí esse sujeito volta, a gente não sabe o nome dele. E ele volta, e se você fizer uma leitura atenta do livro de Atos, você vai perceber que ele volta e começa a pregar em 10 cidades. Que tipo de treinamento esse homem teve? Ele ficou pouquíssimo tempo com Jesus. E Jesus fez um missionário para 10 cidades, chamada Decápolis, né? Citópolis, Pela, Diana, Gerasa, etc. Então, se Jesus fez isso com ele, pode fazer comigo, pode fazer com você. A gente pode também trazer a reflexão lá, Davi, que era o menor de sua casa, né? Josué, que substituiu
o maior de todos os líderes, talvez, que o Antigo Testamento vai nos apresentar, é Esther, Neemias, os próprios apóstolos. Então, se você se sente incapaz, eu quero te desafiar, te encorajar. Deus não escolheu algumas pessoas para a evangelização, Deus escolheu todos nós. Então, eu não consigo, biblicamente, negar que você é capaz. A gente está aqui para facilitar esse processo. A gente quer te encorajar, já adiantando, pastor, assim que acabar essa restrição de reuniões, a gente quer, eu vou fazer, nós vamos fazer, melhor dizendo, né? A IBMER vai proporcionar uma capacitação para que todos possam abrir as suas casas e iniciar um PGM, você liderando. Não é porque eu posso liderar um PGM que não seja na minha casa? Posso. Mas eu vou perder a oportunidade de convidar os meus amigos e os meus vizinhos. Às vezes eles não têm como se deslocar. Né? Exemplo recente, o Fábio começou um PGM lá no Valqueire. Se ele tivesse liderando um PGM aqui no Meier, talvez os seus vizinhos não tivessem a oportunidade de vir até aqui. Mas lá não. Lá ele pode ser bênção para os seus vizinhos. Então, isso é bom esclarecer, então, que a estratégia mais efetiva e até mais eficaz também, ou seja, aquela que traz mais resultados a curto prazo, é você abrir a sua casa, né? E ser você mesmo o líder, que é uma coisa tão simples de liderar. Né? Se você recebe pessoas para o aniversário, eu costumo dizer isso, se eu estiver errado, você me corrija, e eu humildemente receberei sua reprimenda. Se a gente recebe pessoas para um aniversário e consegue manter ali um bate-papo, em algum momento você recebe as pessoas para sua sala para ter uma noite social, por que não transformar isso numa estratégia de evangelização e compartilhamento? Ou seja, no fundo, a gente não sabe, mas todo mundo um dia já fez uma reunião em casa. Sim, já fez. O exemplo foi perfeito, pastor, e principalmente o método que a gente está aplicando é o método de roteiro. Então, você não precisa ser um professor, não é uma aula, é um encontro de compartilhamento. Você vai seguir o roteirinho ali, muito tranquilo, tá? De ser seguido, e existirão perguntas chaves. Então, assim, é um guia prático de 1, 2 folhinhas no máximo que você pode ler, tá? Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo que esteve com aqueles homens lá no passado, lá nos tempos bíblicos, estará com você e vai te orientar a acrescentar aquilo que você está lendo, e você vai ser bênção, você vai gerar transformação de vidas. Tá? Então, não tenha medo. Deus está te chamando, está te convocando, e a IBMER está aqui para te ajudar nesse processo. Amém. E eu vou até adiantar uma coisa, eu estou já, por conta desse isolamento, estamos todos em casa, né, e saindo o mínimo necessário, já preparando esse terreno da volta, Fabrício, eu estou organizando aqui uma forma de disponibilizar um treinamento de ministério cristão, aquela ferramenta de dons espirituais, de ministério pessoal. Eu hoje estava arquitetando um jeito de disponibilizar isso pela internet para que as pessoas, ao longo desse período em casa, possam descobrir quais são seus dons e quais são suas áreas de ministério na igreja. Sim. O pequeno grupo, ele geralmente cria, ele estimula novas lideranças. E essa liderança, ela precisa servir também com os dons específicos, que é exatamente isso que o senhor está falando. E esse treinamento, pastor, vai ser extraordinário, principalmente na modalidade EAD, que aí você vai poder escolher o melhor horário, o melhor local para se preparar. Eu aprovo sem restrições. Vai ser muito bem esse treinamento. Joia. Legal. Deixa eu trazer uma informação que 2 pessoas já fizeram um comentário aqui, que só eu vi, que você está com a sua imagem congelada, mas o seu som não. Então não tem problema. É importante a gente ouvir. Né? Pode ser que por conta da qualidade da nossa conexão, um ou outro não esteja vendo a gente. Mas se estiver ouvindo, beleza. Né? O joinha aí para a gente estar junto até o fim. Nós vamos caminhar para o final, Fabrício, para a gente não tomar muito tempo das pessoas que nos dão a honra da audiência. E eu tenho aqui mais uma pergunta para você, na verdade, mais 2 que chegaram aqui enquanto estávamos na live. Posso servir ao meu vizinho com a mesma alegria e intensidade que sirvo aos irmãos da IBMER? Ou seja,
alguém deve estar querendo saber se existe uma diferença entre a maneira como servimos e disponibilizamos os nossos dons e o nosso ministério entre as pessoas da Não, igreja e não entre as há. É com a pessoas mesma da nossa alegria vizinhança. que, por exemplo, nós nos reunimos no culto público, no templo e servimos com o nosso dom, com essa mesma alegria e mesmo amor, nós vamos servir Uhum, ao nosso vizinho. Porque, na verdade, o que a gente faz é como está descrito acerca de Davi, né? Ele serviu a sua geração segundo o desejo, o propósito de Deus. Então nós vamos servir essa geração, seja no templo, seja uhum, nas nossas casas, segundo o propósito de Deus. Sem dúvida, Deus tem como propósito para mim e para todos nós o serviço a Ele nas mais uhum. variadas formas, nos mais variados locais. Onde surgir uma oportunidade de servir a Deus, ali nós teremos a alegria de servi-lo. Então, você que fez essa pergunta pode se alegrar da mesma forma que você vem aos Uhum. domingos, às quartas-feiras, ao longo da semana, nos ensaios, nas atividades regulares da nossa igreja, no templo ou nas salas, enfim. Com essa mesma alegria que você faz isso, você também vai exercitar o seu ministério com seus amigos, com seus vizinhos, nos pequenos grupos, na sua casa e de casa em casa. Maravilha. A irmã Maria de Fátima Lima, nossa querida irmã Maria de Fátima, que faz parte aí da sua equipe, dos pequenos grupos, ela já escreveu dois testemunhos aqui rapidamente. Eu queria só ler para quem não tenha lido ou visto, né? Ela disse que é uma alegria participar e tem vários testemunhos de vidas sendo abençoadas no pequeno grupo dela. E agora ela está escrita aí na tela, né? Uma grande alegria ver todos engajados no único propósito de levar todos a conhecer Jesus. É isso mesmo, Fátima. É alegria enorme ver a igreja engajada, viva, né? Com esse intuito de levar as pessoas a Cristo. Uma pergunta que chegou aqui para nós, Fabrício, tem aqui, ó, quais são os dias e horários dos grupos? Como é que está essa dinâmica hoje? Como é Ótimo, que você boa está se pergunta. preparando para o que está Os por dias vir são aí? variados, com exceção da quarta-feira. Quarta-feira estamos todos aqui no templo, né, ou estaremos assim que passar esse período, nas quartas-feiras para congregarmos, né, para cultuarmos em comunidade. Na quarta-feira, você que é pai e que é mãe, nós temos aqui 3 pequenos grupos multiplicadores infantis. Então, de 7 e 8 anos, tem de Uhum, 5 e 6 anos e de 3 e 4 anos. 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Então você vem, traz o seu filho, você não está maravilha. deixando ele para ele não te Uhum, atrapalhar, não. Você está deixando ele para exercitar o ministério que Deus tem para ele. E aí você vem e cultua conosco na quarta-feira. Os demais grupos têm se uhum, segunda e terça, quinta e sexta. coisa O linda. que eu vou te pedir? Você que vai se engajar nesse pequeno grupo. Eu vou passar o meu telefone, pastor, para que você faça contato e eu vou passar os bairros, os dias Uhum. direitinho, para que você possa escolher qual que se adapta à sua realidade. Pode ser assim? Você quer que eu coloque você Pode, quer que por eu coloque seu favor. telefone aqui? Pode ser assim ou você prefere de outra É maneira? 984 Então, dita para mim que eu vou deixar fixo aqui na tela. Aham. 80 84 6175. 80 6175. 98480-6175. Está aí na tela, pessoal, para vocês anotarem e fazerem contato com o pastor Fabrício para terem outras informações sobre os nossos pequenos grupos. Uma última pergunta aqui interessante também, pastor Fabrício, para a gente poder dar às pessoas um caminho. Claro que agora com o seu telefone ficará mais direto ainda, mas uma pessoa acabou de escrever aqui que a esposa tentou várias vezes se engajar em um pequeno grupo, mas não conseguiu, não teve sucesso. O que pode ter acontecido? Foi algum contato que não foi feito, uma resposta que não foi dada? A gente identificou alguns dias que havia um problema de comunicação do site, as pessoas estavam mandando lá e a gente não estava conseguindo fazer chegar a você. Você tem como Sim, explicar um eu não pouquinho sei rapidamente exatamente o para as que pessoas? aconteceu com essa pessoa. Pode ter sido uma dificuldade de horário, né? Porque às vezes a pessoa não tem aquela noite, aquele dia específico disponível. Mas a gente vai trabalhar para que isso não aconteça, até Uhum, porque a nossa ideia é que toda a igreja uhum, se envolva em pequenos grupos.
Então, eu peço perdão por esse fato e me coloco à disposição, meu número está aí, eu estou vendo aqui agora, para que isso não ocorra, que a gente possa se ajustar e se encontrar em algum pequeno grupo, mas eu ainda faço, pastor, novamente, eu ainda trago esse desafio. Né? Pode ser que o pequeno grupo esteja com muita gente e você tenha a oportunidade de abrir na sua casa. Então, assim que passar esse período, vamos fazer um treinamento, participe no treinamento. Vai ser um treinamento de um dia. A gente não vai estender como a gente fez em vários domingos, né, ou vários sábados, não lembro agora. Nós vamos fazer em um dia. Depois, essas pessoas treinadas serão acompanhadas por mim no que a gente chama de pequeno grupo protótipo, tá? Durante algumas reuniões, alguns meses. E, na sequência, poderão abrir as suas casas e liderar os pequenos grupos junto aos seus vizinhos e amigos. Então, eu trago esse desafio e se eu puder, posso trazer um versículo, né, para encorajar ainda mais você que está nos ouvindo, nos vendo. Está lá em 1 de Pedro 2,9, quando o apóstolo vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós quem? Todos nós. Você, eu, todos nós, independente de título, nós somos sacerdotes do Senhor para esse tempo, para essa geração. Então, o que os apóstolos foram lá no passado, os homens descritos na Bíblia, homens e mulheres, nós somos hoje. Então, quero ainda assim te encorajar a participar desse treinamento e a se engajar nessa causa, nessa obra tão linda que é participar e liderar um pequeno grupo. Amém. Amém. Uma outra pergunta que surgiu aqui, acho que você pode responder ela rapidinho, objetivamente. No atual momento, os PGs não poderão se reunir fisicamente. É possível usar algum meio eletrônico para que eles se reúnam e de alguma forma se encontrem? Sim, existem grupos atuais pensarem que estão trabalhando assim? com Skype, via Skype. E eu também passei a possibilidade para os grupos e orientei-os a se utilizar do Hangout, da Google, em que você vai poder fazer ali uma videoconferência com várias pessoas e, de fato, vai faltar o abraço, vai faltar o carinho, mas a gente vai estar junto, ainda que de forma virtual, abençoando um ao outro e sendo igreja de casa em casa. Então, existe sim essas duas possibilidades. Joia, bem. Maravilha. A última pergunta, então, acho que é uma pergunta até para você fechar e resumir tudo sobre o que tudo nós conversamos aqui. O Alexandre chegou um pouquinho depois e ele fez uma pergunta que vale a pena para recapitular. Acredita que a igreja passará por um momento de aprendizado e aprenderá algo novo? Com certeza. No início, tempo? Alexandre, eu comentei que a palavra crise, ela denota algo que vem de melhor para pior, mas também do contrário, do pior para o melhor. Então, é o momento da gente refletir, decidir, é um momento difícil, mas que na dificuldade Deus ele vai se manifestar das mais variadas formas e vai continuar conduzindo a sua igreja. Né? Não é minha, não é de ninguém mais senão do próprio Jesus, aquele que tudo pode e tudo fará pela sua igreja. Ele disse que não nos desampararia e nós continuamos a crer nessa verdade de que Ele está conosco e esse vale vai passar, esse tempo vai passar e a gente vai aprender e vai crescer muito com tudo isso que a gente está experimentando. Eu não sei exatamente qual será esse aprendizado ou até onde nós cresceremos, mas de fato cresceremos, de fato seremos abençoados e principalmente, mais uma vez, teremos a convicção da presença do Senhor no meio de sua igreja. É uma convicção que eu trago. Amém. 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 Bom, chegamos agora a 41 de audiência, espectadores aqui. Pastor Fabrício vai orar, encerrando essa nossa live de agora. Vamos procurar sempre manter os 30 minutos em cada live. E queria que você orasse sobre isso nesse tempo, encerrando aí o nosso encontro. E dizer a todos que também podem divulgar, nós estaremos disponibilizando essa live já no nosso canal de YouTube, tão logo, evidentemente, a live consiga subir para as nuvens.
da internet, a gente vai ter disponível lá no nosso canal. Entra lá no canal, se inscreve, clica no sininho e você vai sempre receber uma notificação de vídeos que subiram para o nosso canal atualizado. Temos muitas coisas aí para acontecer nos próximos dias na área de comunicação, de interação com a nossa membresia, com o nosso povo, a nossa querida família IBMEA. Fabrício, ora para nós, encerrando o nosso encontro. E lembre, né? Hashtag vai passar, hashtag somos igreja, e a gente está querendo uma nova hashtag. Imagina quando voltarmos, não é? Claro. Ora aí, pastor Fabrício, Querido Deus Deus, abençoe nós te vocês. louvamos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus acima de toda circunstância ou situação. O Senhor continua, Pai, conduzindo a nossa história, a história da humanidade. O Senhor não foi pego de surpresa por nada disso. Pai, nós ressaltamos e confirmamos, Pai, a nossa confiança no Senhor. Cremos que isso vai passar, Pai, te pedimos que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, na vida desse que está me ouvindo e vendo, para que não haja medo, não haja espaço para dúvidas, Pai, não haja espaço para preocupações, Pai, além daquelas que são absolutamente necessárias, mas que haja confiança, Pai, do teu cuidado, do teu amor, do teu carinho para com a tua igreja, para com todos nós, Deus. Continua, Pai, encorajando-nos a suportar até que tudo isso passe. Continue abençoando, Pai, aqueles profissionais que têm trabalhado de forma tão intensa para que esse momento seja suprimido. E, Pai, que de alguma forma, Pai, o Senhor glorifique o seu nome através de tudo isso, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te oramos. Amém. 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 Obrigado, queridos, pela audiência de vocês. A gente volta assim que tivermos outro tema interessante. Se quiser mandar sugestões para nós de temas, a gente vai aproveitar esse tempo de afastamento e isolamento social para compartilhar coisas boas e proveitosas para o nosso crescimento cristão. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Eu que agradeço. Um abraço.